Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Excelente segunda-feira para todos vocês. Uma ótima semana, com muita energia, com muita força, com muito entusiasmo. Estamos começando o primeiro Visão Geral da semana. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Hoje aqui no estúdio comigo, vamos conversar com Bruno Ganem. Bruno Ganem, que é vereador em Indaiatuba, pré-candidato a prefeito. A gente vai falar um pouquinho com ele sobre as coisas de Indaiatuba, da região metropolitana de Campinas. Bruno, obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado. Obrigado sempre pela oportunidade. Muito bem. Bruno Ganem. Bruno Ganem é um jovem, né? Bem jovem, né? Tá com quantos anos? 29 anos. Olha que beleza, né? Aliás, eu tenho, assim, muita alegria em ver a juventude, né? A juventude do Brasil buscando novos horizontes. Haja vista o que temos aí no Ministério Público, né? Muitos jovens. Aí nessa Polícia Federal maravilhosa hoje do Brasil, né? Enfim, alguns políticos jovens. Você acha que o jovem de hoje, ele está muito mais afeito à política, muito mais afeito às coisas públicas do que há algum tempo, Bruno? Eu acredito que sim. Hoje a sociedade, né, como um todo, ela está se atentando que a política, por mais que realmente tenha muitos problemas para resolver, ela é o caminho. A gente precisa passar por ela para fazer as mudanças que são necessárias na sociedade. Reclamar, né, ter uma visão crítica é o primeiro passo, mas você tem que dar o passo seguinte, que é realmente arregaçar as mangas e não tem como fazer isso sem participar direta ou indiretamente da política. Muito bem. Bom, Bruno, o nome do meio, na verdade, é Arévalo. Isso. Só que não tem acento, né? Acredita ele, só pra gente falar, ó, coloca aí, ó. O Bruno Arévalo Ganem, mas todo mundo vai falar Arevalo. Exato. E às vezes você me confidenciou que quando você vai fazer uma ficha, para não ter confusão, você fala Arevalo mesmo. Eu mesmo acabo falando Arevalo, porque senão coloca um acento e aí foge do RG, né? Tá certo, aí você tem problema na sequência, né? Exatamente. Muito bem, Bruno, mas vamos chamá-lo de Bruno Ganem, que aliás é o seu nome, né? O nome que você adotou na política, né? Bruno Ganem. Isso. Formado em Engenharia de Produção pela USP, Universidade de São Paulo, mora em Indaiatuba, foi vereador, foi suplente, depois assumiu a vereança em 2008 e eleito vereador em 2012, né? Teve expressiva a votação? Sim. Em 2012 eu fui o vereador mais votado da história da cidade, em Indaiatuba. Tive 6.202 votos. Foi uma coisa bem surpreendente para a gente. Eu vim de uma votação em 2008 que foi bem menor, né? 1.055. E fiquei muito surpreso, né, com o resultado, até porque foi uma campanha modesta, mas também quebrou um paradigma lá na cidade, né? O paradigma de que campanhas vitoriosas precisam ser grandiosas. Não foi uma campanha bem simples, só que a população acabou se envolvendo bastante, participando e o resultado foi muito legal. Você atribui essa votação muito boa que você teve ao trabalho realizado no período de que estava como vereador? Ou foi assim, fruto do suor mesmo, de arregaçar a manga, de correr atrás e tal? Não, eu falo até que o período que eu menos trabalhei foi no período de campanha, porque antes a gente, né, sempre tem um trabalho bastante contínuo nas ruas. Eu tive no primeiro mandato, mantenho agora, né, nessa legislatura, e sempre em contato com a população. É um trabalho um pouquinho fora do padrão. Eu costumo ir para semáforos, para praças. Eu queria que você falasse agora, porque só estou guardando para depois. Gente, ele tem uma forma muito interessante, né? Um estilo de trabalhar, de falar com a população, que ele começou a falar, ainda bem que eu interrompi, mas eu quero voltar nesse assunto já. Quebrei um pouco do suspense. Não, mas não tem problema, você não falou tudo não, tem muita coisa aí. Bruno Ganem, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, pode participar da nossa entrevista utilizando o nosso WhatsApp, que é o 99918-3131. Se você não estiver na área do código 19, claro, tem que colocar o 19 na frente. Temos também a fanpage no nosso facebook.com/Visão Geral. Nossas entrevistas todas sobem para o YouTube. Para procurar lá colocar Visão Geral com Alberto César. Você pode rever essa entrevista, tantas outras que nós fizemos aqui. E também o programa é reprisado às 9 horas da noite, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 2h15 da tarde, e a reprise às 9 horas da noite aqui na Rede Família TV, que todo mundo vê.
Indaiatuba, bom, você é do Partido Verde, tá certo? Do PV. Isso. Então, essa pergunta que eu vou fazer para você tem a obrigação de saber. O que significa Indaiatuba? Bom, terra dos indaiás, né? Muitos indaiás. Indaiá é, enfim, é uma árvore que... Parece uma palmeira, é isso? Isso, ela tem o formato de uma palmeira, né? Hoje tem poucos. Ela tem umas características bem interessantes, né? Tem, inclusive, um grande amigo, aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço para o seu Gentil, né? O senhor que é um grande defensor, não só da natureza, mas como dos indaiás. E tem umas características bem interessantes. Na hora de plantar, você não pode... onde nasceu a muda, onde ela vai ser plantada, tem que estar no mesmo ângulo, senão ela não pega. Ela é bem característica, bem enjoadinha, né? Enjoadinha, mas e hoje? Faz ela especial, né? Mas tem muitos indaiás em Indaiatuba ainda hoje? Hoje não tem muitos, não. Tem muito pouco. Inclusive, a luta desse senhor, né, o seu Gentil, é exatamente essa, né? E a gente acredita que, apesar dela ter essa dificuldade técnica, seria interessante, né, que a gente tivesse mais e mais, até como uma forma, né, de homenagear a história da nossa cidade. Muito legal. Você tem alguma ideia, sei lá, agora ou no futuro, para que isso aí seja realmente realizado? De se, sei lá, cada habitante que plante um indaiá, alguma coisa assim? Sim, esse projeto de fortalecimento, né, ele já existe através do seu Gentil, né? O importante é cada vez mais estimular esse projeto, dar recursos para que ele se amplie, né? Pela árvore ter essa característica, é importante ter um acompanhamento técnico muito forte, né? Então, a população se engajar é uma ideia importante, mas o plantio ele tem que ser muito criterioso, né? Porque qualquer mudança realmente na forma de colocar a muda no local, ela acaba morrendo, né? Bruno, o PV, na verdade, não é um partido assim tão novinho, né? Já na década de 80, né? Perfeito. Mas a participação efetiva do PV não é assim tão grande em termos de cronologia, né? Em termos de tempo. Mas eu pergunto a você, o partido continua fiel aos conceitos do início, da criação do partido? Continua fiel? Continua assim. Inclusive, eu entendo que é isso que tem feito o partido ter superado vários momentos, né, de dificuldade, não só do próprio partido, como da política brasileira, porque ele sempre seguiu as suas diretrizes, os seus valores, né? A gente trabalha bastante isso internamente e por conta disso até o partido ele acaba, vamos dizer assim, ele não tem muitas vezes o pragmatismo de alguns partidos, né? O que faz com que ele não cresça de uma maneira acelerada. Mas, por outro lado, ele vai sempre numa consistência. É um partido que eu considero que tem, por ter uma agenda muito clara e muito séria, né? É um partido fundamental na política do nosso país hoje. E talvez pelas circunstâncias, por tudo que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, talvez seja um momento de maior explosão sob o ponto de vista positivo do partido, porque nunca se falou tanto em meio ambiente, em preservação, como tem se falado ultimamente, né? É verdade. E, infelizmente, a situação que o planeta está hoje, a nossa única preocupação é que as pessoas vejam isso como um modismo. Não pode, porque as soluções para resolver o problema de sustentabilidade a nível planetário, isso claro que passa pelo Brasil, passa por Indaiatuba também, precisa ser um trabalho consistente, passo a passo, né? Porque a gente sabe que, enfim, o próprio aquecimento global, que é uma coisa que em certos momentos se fala muito, de repente diminui, mas o problema está aí, crescente, né? E a gente precisa repensar tudo, né? Para ter uma sociedade mais organizada, mais sustentável. Bruno Ganey, você tem assim um histórico familiar de pessoas que foram da política, que são da política? Nada. Não. O que é que levou um engenheiro a optar, por exemplo, pelo segmento político? Perfeito. Bom, quando eu estava na faculdade ainda, eu conversava um pouquinho sobre isso, eu participava de alguns grupos, né? O Grupo Escoteiro em Indaiatuba, o Grupo Escoteiro em Indaiá, e a gente olhava a política de fora, né? Como quem, como todos, né? Que se indignam com aquilo que a gente, aquilo que, enfim, é a política brasileira.
E aí a gente primeiro tomou a decisão, né, enquanto grupo, não só eu, né, eu digo o Movimento Jovem, um grupo de amigos, né, que se formou, de começar a cobrar dos políticos algumas atitudes. Eu tinha, na época, de 19 para 20, a época do grupo, né? Minha primeira candidatura eu tinha 21 anos, né? E aí, nesse grupo, a gente começou a cobrar os políticos, mas cobrar de uma maneira bem objetiva. Então, por exemplo, a gente fez um abaixo-assinado pedindo a instalação de um sistema de câmeras em Indaiatuba, porque esse sistema a gente tinha estudado que estava dando certo em algumas cidades, né? Em Hortolândia já estava funcionando. E aí a gente começou a cobrar a administração de então, né, de 2006, 2007, 2008, a administração implementou o sistema, na sequência, quando trocou o prefeito, que assumiu o Reinaldo, né, mas ele deu continuidade a esse sistema. E esse foi um exemplo, foram 5.000 assinaturas que a gente coletou. E tiveram exemplos um pouco menores, problemas de iluminação pública, enfim, mas sempre cobrando. E outras pessoas, né? E outras pessoas desse grupo também se encaminharam, se enveredaram pela política ou só você? Agora tem um pessoal que está vindo, né? Mas você já está, então... É verdade. Perto deles, apesar dos 29 anos apenas, você pode dizer que você tem muito mais experiência. Até porque temos já vários pré-candidatos a vereador que começaram nessa época, continuaram enquanto cidadãos, né, fazendo essas campanhas, né? E que agora são pré-candidatos a vereador. Então, a pergunta, eu acho que tem, assim, sentido exatamente porque você é uma pessoa extremamente jovem, né? E normalmente, o jovem, com 18 anos, com 21 anos, você foi candidato a 21 anos. A vereador. Foi quando você pegou a suplência, não? Foi quando sim. Você pegou a suplência. Quer dizer, pode-se dizer que foi extremamente vitorioso, né? Já começando. Mas com 21 anos, é difícil você encontrar as pessoas extremamente determinadas nesse sentido, né? Mas com tantas opções de lazer que hoje existem, fica realmente difícil se imaginar, porque a política é uma coisa extremamente séria, né? Você leva por esse caminho. Eu sempre digo, sabe, Bruno, eu peço muito ao jovem que entre para a política. Claro que ele tem que ter, tem que estar desprovido de qualquer pensamento que não seja aquele de ajudar a população, de fazer política para o povo, né? De ajudar o país, né? Porque o cara também que tem uma coisa virada na cabeça, que passe longe, né? Porque verdade. Não estamos aguentando, não né? Não dá mais, não tem espaço. Não dá mais. Aliás, hoje a gente pode pensar o seguinte, a grande sacada do político hoje é ser honesto. Perfeito. O que deveria ser uma coisa tão normal passa a ser uma qualidade, né? É verdade. Estranho isso, né? Tem até uma frase, né, que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, né? Olha aquilo, se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Perfeito. Gostei. Isso é muito, muito interessante. E acho que cada vez mais nós teremos menos espaço para as pessoas que não são bem intencionadas. Pensa assim também? Com certeza. E não é só política, né? A reforma é geral. Em todo segmento. A reforma é geral, é verdade. E você percebe também que hoje o povo está mais politizado? Você sente isso também? Sinto sim. Hoje, eu percebo até pela sessão de Câmara em Indaiatuba, quando eu entrei, era vazia, completamente vazia, e hoje sempre tem um contingente bom, ainda cabe mais gente, né? Fica até o convite, participe das sessões de Câmara nas suas cidades, né? A gente sabe que é difícil, às vezes até a forma de participação muitas vezes é limitada, mas tem que estar lá marcando presença, mostrando que está de olho, né, em tudo que é votado. Quantos vereadores tem em Indaiatuba? 12 vereadores. 12 vereadores, e as sessões são em que dia? As sessões segunda-feira. Hoje às 18 horas estaremos lá. Muito bem. Então, o convite aí para o munícipe, né, de Indaiatuba começar a acompanhar, visitar e acompanhar de perto exatamente aquilo que o vereador está fazendo. O Bruno, eu vou para o intervalo, na sequência a gente vai voltar, e aí sim, quando voltarmos na sequência, eu quero que você fale a sua forma diferente de estar em contato com a população. Achei extremamente sui generis, diferente e importante. A gente volta já aqui no Visão Geral com o Bruno Ganei, vereador de Indaiatuba, Guarda do Estado de Sol.